profética, porque nós sabemos que o pão, ele é de Deus, nós sabemos que o pão é providência de Deus, nós sabemos que o pão, ele traz abundância na nossa vida. Então eu quero deixar para você como tema nessa noite, colhendo pela fé. Se você crê, você vai colher o seu milagre pela fé. Se você crê, você vai colher aquilo que você tem buscado, uma cura pela fé. Se você crê, você vai colher as bênçãos financeiras na sua vida pela fé. Se você crê, você vai colher as bênçãos espirituais de Deus para você, tudo pela fé. Nós sabemos que a fé no coração do homem e da mulher, ela é imprescindível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós colhemos pela fé. Então medite neste tema, colhendo pela fé. Este pão não é qualquer pão, como Salomão estava dizendo aqui. Ele não estava falando do pão natural, ele estava falando sim do pão natural de uma forma entendida no racional do homem, mas na forma espiritual ele estava falando de outro tipo de pão. Quem que nós não conhecemos a história do povo do Egito, a história do povo de Israel, que saiu para peregrinar no deserto, e na sua caminhada começaram a murmurar, porque lhe faltava comida, lhe faltava pão, mas Deus olhou para o céu e satisfazeu a vontade deles. Um dia eles chegaram e Moisés, chegaram em Arão, seu irmão, e falaram bem assim: Moisés, quem dera que você nos tivesse deixado lá no Egito, porque você nos trouxe para este deserto, que aqui está tão quente, está calor, e ainda não tem comida, não tem pão, nós vamos morrer aqui, pelo menos lá nós tínhamos o que comer. E Moisés disse bem assim: eu vou orar a Deus e Deus vai enviar a resposta para vocês. E a Bíblia diz que Moisés orou, e naquele dia de tarde choveu codorna, choveu aves no céu, e aquele povo foi alimentado. Glória a Deus, mas a Bíblia diz também que na manhã seguinte caiu um orvalho, e quando o sol começou a aparecer, aquele orvalho começou a se transformar em flocos, e aquele flocos virou pão. O maná que descia do céu era um pão que caía, que alimentava aqueles homens e aquelas mulheres. Aqui nós vemos o pão de Deus descendo, aqui nós vemos o pão como uma providência de Deus. Quando todos pensavam que não, Deus abriu o céu e derramou o pão de forma de orvalho. Então eu quero começar a dizer para você, comece a meditar no teor desta palavra, lança o teu pão sobre as águas, que nesta noite você possa lançar o teu pão sobre as águas. Ah, mas eu não trouxe pão, mas eu não sou padeiro, eu não sou confeiteiro, eu não passei em nenhuma padaria. Não precisa, pega o teu pão espiritual, que Salomão disse, lança ele nessa noite. Não fique com o pão na sua mão, você lançar o pão para haver multiplicação na sua vida. Não fique com o pão na sacola, não fique com o pão na mão, porque na sua mão ele não tem poder, mas quando você lança o pão na mão de Jesus, ele faz multiplicar o pão. Glória a Deus. Então é esse Deus que nós estamos vendo no deserto agora caminhar com o povo. Abre o céu e derrama o pão sobre a vida daquele povo, e nós vemos o povo ser alimentado. Então o pão é providência divina de Jesus. Nós vemos também falar ali sobre toda vez que nós falamos de pão, todas as vezes que nós falamos de água, como lança o teu pão sobre as águas, logo vem na cabeça que embaixo da água também tem peixe. Então eu vejo isso como uma forma profética. Depois, quando eu concluir essa mensagem, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então, o que significa peixe? Peixe significa prosperidade, significa fartura. O que significa água? Lá no livro de Apocalipse diz que água significa povos, significa multidão. E como o pastor disse aqui também daquela mulher de Samaria, lá no poço de Jacó, água significa vida, porque Jesus falou: se você crer, você vai beber a água da vida. Ele não estava falando da água do poço, ele estava falando de uma água que ele poderia dar. Glória a Então, Deus, vejo que água é povos e também água é vida. Então entenda nessa noite, lá no livro de Êxodo 16, do capítulo 4 ao 15, o maná do Senhor desceu. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 9, nós vemos Jesus deixar uma explicação assim, que diz, os discípulos falando bem assim: qual dos teus filhos pedirá um pão, você dará uma pedra? Qual dos teus filhos pedirá um peixe, e você dará uma cobra? Então logo vemos que pão e peixe andam junto, logo vemos que pão e peixe é uma palavra profética. Nós vemos também e entendemos, lá em Mateus capítulo 15, 21 e 28, aquela mulher cananeia. Quem não conhece, quem já não comoveu com a história daquela mulher pregada nos púlpitos das igrejas, a Ciro Fenícia, assim chamada, em outro livro da Bíblia, porque em outro evangelho. Então, por que falarmos assim? Porque aquela mulher estava querendo algo de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus estava pregando para os seus discípulos, e quando Jesus estava pregando, pastor, ele não gostaria de ser incomodado. De repente chega uma mulher com uma terra estranha, olha para Jesus e começa a pedir: Jesus, a minha filha está endemoniada, eu peço ao Senhor que tu vai lá na minha casa agora e repreende aquele espírito demoníaco, porque não há ninguém que consegue repreender. Jesus deu uma olhada para aquela mulher pela sua linguagem, ele já sabia que não pertencia àquele povo. Ele olhou para ela e falou bem assim: filha, não é lícito pegar o pão que está
estar na mesa e lançar aos cachorrinhos. Mas então, o que nós aprendemos, irmãos? Jesus falou que assim, não é lícito pegar o pão que eu estou distribuindo agora e lançar para os cães, porque aquela mulher veio receber uma palavra ali. Mas a mulher olhou para Jesus, surpreendeu ele, falou bem assim: mas até os cães comem da migalha que cai da mesa do rico. Então preste atenção, irmão, quando Jesus chegar perante a você, quando você receber uma palavra, Deus não quer que você seja um cuidadinho, Deus não quer que você seja uma pessoa pequena, Deus quer que você surpreenda Ele. Deus, Ele tem desejo de Deus que surpreende Ele. Surpreenda Deus nesta hora, irmão. Aquela mulher surpreendeu Jesus Cristo naquela hora. Jesus falou para ela que não era lícito pegar a palavra que Ele estava dando àquele povo naquele momento e lançar a ela, ou por que não dizer lançar pérolas aos porcos, mas ela falou bem assim: até os cachorrinhos podem me chamar de cachorro, mas até eles comem da mesa que cai o rico. Glória a Deus. Então, aquela mulher se surpreendeu e Jesus falou bem assim: nunca eu vi tanta fé assim. Então surpreenda Jesus. Se Jesus está fazendo algo por você, você está passando pela luta, mesmo assim surpreenda. Glória a Deus. E Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aquela mulher surpreendeu Jesus com uma palavra. Nós vemos também no livro de Mateus 14, do 13 ao 21, a primeira multiplicação.